Bom dia, vamos para o segundo tópico da nossa lição da semana, que tem como título Crise. O segundo tópico traz o tema Um grave perigo. Quando Saul viu que Deus havia protegido Davi, que outros planos ele preparou para tentar destruí-lo? Então, nas perguntas passadas nós vemos que Saul colocou Davi por chefe, né? Chefe de guerra. Então, aqui continua dizendo que e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele. E se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. Então, quando Davi foi levado para a corte do rei Saul, ele foi levado para trabalhar lá na corte, né? E o trabalho de Davi era cantar para o rei quando o rei estava alterado, né? Quando os espíritos maus se apossavam do rei Saul. Então Davi pegava a sua harpa e louvava ao Senhor e aquele espírito saía, né, do rei Saul. Então ali o rei Saul tentou matar Davi 2 vezes com a lança e não conseguiu. Então ele teve a ideia de colocar Davi por chefe de 1000, né? Chefe de 1000 soldados na guerra. E Davi se saía muito bem, né? E saía e entrava diante do povo. Então, ele foi para ali, né? Então, Saul teve mais um plano, né? Ele disse, eu vou te colocar por chefe de 1000 para você guerrear e eu te darei minha filha Merabe, minha filha mais velha. Te darei por esposa se tão somente você for valoroso na guerra. Porque Saul dizia consigo mesmo, não seja minha mão contra ele, mas sim a dos filisteus. Porém, Davi ia e voltava e nada de mal acontecia com ele, né? Então, mas Saul não cumpriu o prometido. Mas como ele tinha uma outra filha, né, Mical, ele disse, não, eu vou te dar Mical. Eu vou te dar Mical em casamento, mas eu não quero nenhum dote. Eu quero que você me traga 100 prepúcios de filisteus. E assim Davi fez, né? Ele foi lá e trouxe para Saul 100 prepúcio de filisteus, né? Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Mas quando a segunda pergunta diz assim, o que preservou a vida do fiel servo de Deus? Foi justamente isso, ele ser fiel a Deus, né? Diz que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Por ele ser fiel a Deus, Deus não o abandonava, o Senhor era com ele. E isso foi o que preservou a vida de Davi. Como o lado mais sombrio de Saul ressurgiu e o que impediu sua perseguição a Davi em Ramá. Então, aconteceu tudo isso e Davi não morreu, não aconteceu o que Saul queria, né? Então, Davi casou com Mical, né, e morava ali no palácio junto com Saul. E Saul se decidiu que iria matar Davi assim a qualquer custo. E chamou seus soldados e disse que era para os seus soldados irem até a casa de Davi à noite e matá-lo lá na casa dele. Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, ficou sabendo disso e avisou para Davi, olha, tu precisa fugir. Tu precisa fugir essa noite porque meu pai vai te matar. Aí ela teve a ideia de descer Davi pela janela da casa. Davi desceu, né, e fugiu para Ramá, aonde morava o profeta Samuel. Então Saul ficou sabendo que Davi estava ali em Ramá e mandou uma tropa de soldados para trazer Davi até Gibeá para que Davi fosse morto. E os soldados foram. Quando chegaram lá, o Espírito do Senhor se apossou deles e eles começaram a profetizar. E não fizeram o que Saul mandou. Saul mandou 3 tropas de soldados e com todas as 3 aconteceu o mesmo, né? Eles profetizaram e não trouxeram Davi. Então Saul se decidiu ele mesmo ir buscar, ele mesmo ir lá e lá mesmo matar a Davi. E quando Saul chegou em Ramá, a nota diz que um anjo de Deus o encontrou no caminho e o dominou, e o Espírito Divino conteve. E Saul também começou a profetizar ali, diz que ele tirou a sua roupa de cima, né, que demonstrava a sua soberania, e
ele ali também começou a profetizar durante todo o dia na presença do Senhor, ali diante de Samuel. Então, isso fez com que o Espírito de Deus conteve, né? Conteve Saul e impediu a sua perseguição contra Davi. E Davi teve tempo de fugir. Descreva a natureza mortal da inveja e do ciúme. O livro de Provérbios 27, capítulo 4, diz que cruel é o furor e a impetuosa ira. Mas quem parará diante da inveja? O invejoso ele só fica satisfeito quando ele consegue o que ele quer, né? E era isso que Saul passou a sua vida fazendo, né? A luta de Saul durante toda a sua vida foi para matar Davi, porque era o que ele queria, né? A inveja era tão grande que ele queria Davi morto. A inveja não é apenas uma perversão do temperamento, mas um distúrbio que desarranja todas as faculdades. E quando nós lemos a história de Saul, nós vemos que foi justamente isso que aconteceu. Então, que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, que nós nunca venhamos alimentar esse espírito, mas que possamos ter sempre o amor de Deus em nosso coração. Até o nosso próximo encontro.